Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui nós vamos, no estudo da lei orgânica do município de Montes Claros, tratar do Poder Executivo. Nós já sabemos que o governo do município é exercido pela Câmara Legislativa, que trata de deliberar as coisas, né, que trata de deliberações, e o Poder Executivo, que, como o próprio nome diz, executa. A gente tem que lembrar que existe o tal princípio da legalidade. Então, tudo que a administração faz tem que estar autorizado por lei, né? Então, se o prefeito vai contratar uma empresa para prestar o transporte coletivo urbano, é o prefeito quem dá a última palavra para que a empresa comece a executar o serviço. Mas antes de contratar, antes de haver o contrato, a Câmara precisa autorizar. É o prefeito que vai assinar o contrato para o município contrair empréstimo. Mas antes disso, a Câmara tem que autorizar por lei. E assim, basicamente, tudo que acontece na administração pública. Por isso que o governo é exercido por essas duas forças. A Câmara que delibera e o Poder Executivo que executa, né? Então, dito isso, vamos agora ao Poder Executivo. Vamos lá. Olha bem, o Poder Executivo do município é exercido pelo prefeito e pelos auxiliares diretos do prefeito. No que diz respeito à relação desses auxiliares, eu peço um cuidado. No artigo 61, você tem uma relação, mas essa não é mais a relação que você deve observar. Aqui, certamente, houve falha do legislador, que há um outro artigo que traz de novo essa relação de auxiliares. Houve uma emenda à lei orgânica e essa relação foi alterada. Só que o legislador se esqueceu de alterar todas as referências que a lei orgânica faz acerca daquele tema. Então, alterou no artigo 77 e deixou passar o texto do artigo 61. Então, vejam, onde o artigo 61 fala em auditor, não existe mais auditor como auxiliar direto. Existe o coordenador de controle interno. Onde o artigo 61 fala de consultor jurídico e procurador municipal, existe apenas agora o procurador geral. Então, quais são os auxiliares diretos? Os secretários, o coordenador de controle interno e o procurador geral. Os secretários, o coordenador de controle interno e o procurador geral, né? E aí, no mais, a eleição do prefeito e do vice vai ser realizada simultaneamente. A gente sabe que eles estão em chapa, votando no prefeito, automaticamente você vota também no vice-prefeito. É o que diz o parágrafo único do artigo 62, não é isso? Vamos lá. Aqui o artigo 77 eu trouxe justamente para confirmar o que eu acabei de dizer. Aqui o artigo 77 traz a relação dos auxiliares diretos atualizada. Secretários municipais, procurador-geral e coordenador de controle interno. Esses cargos, eles são cargos em comissão. Sabe por que que existe cargo em comissão? Lembre que os cargos de comissão são de livre nomeação e exoneração. E por que que existem cargos em comissão? Existem cargos em comissão, por quê? Porque eu preciso de ter pessoas com competência técnica, preciso, mas eu preciso também ter pessoas com quem o prefeito tem confiança política. Então, prefeito, nesses cargos estratégicos, eu preciso ter liberdade para nomear quem eu quiser, do modo que eu quiser, e também, se entender conveniente, para exonerar como quiser. Então, por isso que eles são de livre nomeação e exoneração. A lei orgânica aqui nesse ponto fala demissão, mas eu não entendo que seria o termo apropriado, mas é o que a lei orgânica usou nesse ponto, né? Beleza. Vamos lá. Olha essa questão aqui da COTEC, né? Em conformidade à lei orgânica, são auxiliares diretos do prefeito, é certo. Secretário de Educação, por exemplo, sim. Qualquer secretário é. Procurador-geral do município, por exemplo, sim. Secretário de Saúde, sim. Todo secretário é. Coordenador do PROCON, não. Ele não está naquela lista do 77, né? Coordenador de controle interno, sim. Olha, essa questão pode estar de novo. Essa questão pode estar, inclusive, agora, trazendo uma assertiva errada pela redação anterior, né? Ela podia colocar aqui, por exemplo, o auditor. Podia colocar, por exemplo, o que seria mais difícil, né? Procurador municipal, que a terminologia mudou muito pouco. Nós não temos mais a figura do procurador municipal, nós temos agora como auxiliar direto o procurador geral. Então, se tiver procurador municipal, está errado. Percebe que é mais difícil você, né? Se viesse aqui procurador municipal, você teria mais dificuldade de identificar o erro. Então, cuidado aí, tá? Beleza. Seguindo aqui. Então, a gente sabe que nós temos eleições municipais no ano
e no 1º de janeiro do ano seguinte, os eleitos tomam posse. Eles tomam posse, fazem juramento, né, prestam compromisso de defender a lei orgânica, a Constituição, todas as leis e papapá, papapá, papapá. E aí, se não tomar posse no 1º de janeiro, a lei orgânica dá ainda o prazo de 10 dias para que essa posse seja, né, que essa posse ocorra. Se prefeito e vice não tomarem posse nesse prazo, sem que tenham apresentado razão justificável, né, uma razão plausível para que essa posse não tenha ocorrido no prazo de 10 dias, é hipótese de perda de mandato. Então já fica aí, né, uma das hipóteses de perda de mandato é justamente isso, não tomar posse no prazo legal. Beleza? Vamos seguir aqui. Olha bem, o artigo 64, eu chamo a atenção dele, porque aqui pode ter a prova pode brincar com isso. Substituir e suceder. Substituição é para hipóteses que indicam transitoriedade, temporariedade. Ah, o prefeito adoeceu, o vice-prefeito vai substituir, né? Agora, sucessão é quando de fato houver vacância, é uma situação definitiva. Ah, o prefeito renunciou. Eu podia falar assim, não, mas o prefeito morreu, mas, né, para evitar esses exemplos tão trágicos, eu posso ir, não, o prefeito renunciou. Então, o vice-prefeito sucederá ao prefeito. Olha bem como é que diz o artigo. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga. O que é o meu medo? Meu medo é que a prova traga assim: substituirá o prefeito no caso de vaga, né? E suceder-lhe-á no caso de impedimento. Enfim, fazer troca com esses elementos aí. Então, tenha em mente: substituir, transitório, impedimento. Suceder, definitivo, vacância, tá certo? E, obviamente, quando o indivíduo assumiu o encargo de vice-prefeito, ele já assumiu com esse compromisso de haver necessidade de substituir ou suceder o prefeito. Então, não tem como dizer não, né? É função dele mesmo, tranquilo? Detalhe, a lei orgânica não tem um dispositivo dedicado a dizer das atribuições do vice-prefeito, graças a Deus, né? Porque senão seria mais coisa para a gente estudar. Nós vamos ver que nós já temos o artigo 71, que traz as atribuições do prefeito, que já não é fácil, imagina, né? Então, a lei orgânica diz apenas que uma lei municipal pode trazer atribuições do prefeito, e além disso, né, o vice-prefeito, atribuições do vice-prefeito, desculpa, e além disso, o vice-prefeito auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais, né? Então, a lei orgânica não está dedicada no dispositivo a discorrer especificamente sobre as atribuições do vice-prefeito. Beleza? Olha bem. Aqui de novo, 65, né? Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Veja, em qualquer circunstância que ficar vago, né? Ou ficar vago, quando eu falo ficar vago, é definitivo, né? Se houver vacância ou impedimento de vice-prefeito, de prefeito e vice-prefeito ao mesmo tempo, né? Se o prefeito não puder assumir e o vice-prefeito também não, a cadeira não pode ficar vazia. Então, eu vou chamar o presidente da Câmara. Tá? O presidente da Câmara vai assumir de qualquer jeito. Agora, o que a gente tem que saber aqui é: vai ter novas eleições ou o presidente da Câmara vai seguir até o mandato terminar? Isso, obviamente, no caso de vacância. A gente vai ver que, se isso acontecer no último ano de mandato, então, no último ano do mandato, lembra que o mandato tem 4 anos, e no último ano, o prefeito ficou, o cargo de prefeito ficou vago, e não tem vice-prefeito para substituir, tá? Isso no último ano. No último ano, o presidente da Câmara assumirá a prefeitura e ficará nesse encargo até o mandato terminar. Então, ele será prefeito até o mandato terminar. Professor, e se ficarem vagos o cargo de prefeito e de vice nos 3 primeiros anos? Veja, a lei orgânica não diz nada disso, não diz nada. Então, qual é meu entendimento? Meu entendimento é o seguinte: na Constituição da República, que é a lei maior do nosso país, nós temos, logo no artigo 1º, que vivemos um Estado democrático de direito. Então, a democracia é um fundamento.
Olha, então se eu não tenho nada, nenhuma lei que diga de forma diversa, nos 3 primeiros anos eu devo pensar em eleições. Então, nos 3 primeiros anos, eu estou dizendo qual a resposta jurídica que se pode construir diante da situação que a lei orgânica só diz o que acontece no primeiro ano, mas nada diz acerca dos 3 primeiros. Então, a gente não pode presumir que não teremos eleições diretas. Não pode. A gente não pode criar uma presunção de que o povo não vai votar o novo prefeito nesses 3 primeiros anos. Se a lei orgânica tivesse uma outra resposta expressamente, nós teríamos que acolher, acatar a resposta da lei orgânica. Mas não deu. A lei orgânica só disse o que vai ocorrer no último ano de mandato. O último ano ficou vago. Prefeito e vice, presidente da Câmara assume e vai até o final do mandato. Professor, mas o artigo 65 diz que o presidente da Câmara assume. Sim, o artigo 65, ele responde um momento imediato. Poxa, vice-prefeito, ficou vago o cargo, não, desculpa, prefeito, ficou vago o cargo e não tem vice-prefeito para assumir. Então, de imediato, o presidente assume. Mas o 65 não diz o que virá depois. O único artigo que diz o que virá depois é o que fala do último ano do mandato. Então, como aqui não é dito o que virá depois, como eu tenho na Constituição o princípio, né, do Estado Democrático de Direito, eu não posso presumir que uma outra solução seria dada diferente das eleições. Então, eu estou dizendo a você que se acontecer a vacância do cargo de prefeito sem um vice-prefeito para substituir nos 3 primeiros anos, para a cadeira não ficar vazia, o presidente da Câmara assume. Mas depois, novas eleições devem ser agendadas. Essa é a resposta que eu construí, porque não encontrei na lei orgânica nenhum outro ponto que dissesse o contrário, tá bom? Mas a prova só vai cobrar de vocês o que a lei orgânica diz. E a lei orgânica só nos diz o que acontecerá no último ano de mandato, né? Então tá, vamos continuar na letra da lei, depois a gente vai seguir analisando isso aqui. Então, artigo 65. Em caso de impedimento do prefeito e do vice ou vacância do cargo, assumirá a administração o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, recusando-se por qualquer motivo a assumir o cargo, renunciará incontinente. Então, porque quando ele assumiu o cargo de presidente da Câmara, ele já sabia que um dos encargos seria pegar essa bomba, né? Se for necessário, prefeito, cargo vago, não tem vice-prefeito para assumir, ou mesmo por impedimento, sem vice-prefeito para assumir, ele é quem vai pegar, tá? Seguindo aqui. Agora veja, olha o artigo 66. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito, inexistindo prefeito, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o presidente da Câmara que completará o período. Então, tem uma lacuna aí, tem uma lacuna. Então, é algo que a Câmara Vereador precisa, um momento qualquer, se debruçar sobre essa questão e trazer para a lei orgânica isso aí, tá? Veja, o mandato do prefeito é de 4 anos, sendo permitida a reeleição para o período subsequente, terá início em 1º de janeiro do ano seguinte à sua eleição. Então, nós já sabemos, né, que no que diz respeito ao Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo ele tem direito à reeleição apenas por 2 mandatos consecutivos. Tipo, ele é eleito no mandato, ele pode, no máximo, ser eleito no seguinte. Óbvio, né? Depois, depois que passaram 2, ele não pode se candidatar de novo. Mas depois que uma outra pessoa assumir o mandato e tal, lá na frente ele pode voltar a ser candidato. Isso não tem impedimento. O que se impede é a reeleição pelo mandato subsequente, né? Vamos seguir aqui. Olha bem, aqui eu tive uma preocupação, porque quem já estudou direito constitucional, pelo amor de Deus, preste atenção. Quem já estudou direito constitucional sabe que a resposta que a Constituição dá para o caso de presidente da República é uma. O que a Constituição diz para o presidente da República? Para o presidente da República, a Constituição diz o seguinte: se ficarem vagos os cargos de presidente e de vice nos 2 primeiros anos de mandato, né, nós teremos alguém que assumirá a presidência temporariamente até que novas eleições sejam marcadas. Então, qual a resposta que a Constituição dá para presidente? Mandato também de 4 anos. Ficaram vagos presidente e vice nos 2 primeiros anos de mandato.
Ficaram? Então, alguém vai assumir até que novas eleições sejam marcadas, eleições diretas. Nós vamos de novo às urnas, votar novamente para presidente. Isso acontecer nos 2 primeiros anos. E aí será o que a gente chama de mandato tampão, né? Sempre aqui vai ser mandato tampão, porque alguém que vai assumir para completar o mandato que já iniciou. Mas veja, se acontecer nos 2 últimos anos de mandato, correto? Vão ter eleições também, só que aí não serão eleições diretas. Em vez de nós, eleitores, irmos às urnas para votar pelo presidente, a Constituição optou para que, no segundo ano, nos 2 últimos anos de mandato, o Congresso, os deputados e os senadores é que vão escolher por voto quem será o presidente que completará o mandato nessa situação. Professor, só por curiosidade, lá na lei orgânica foi dito que, se ficar vago o cargo de prefeito e não tiver vice-prefeito para assumir, o presidente da Câmara é que entraria. E lá no caso do presidente? Lá no caso do presidente da República, nós temos 3 pessoas nessa ordem. Assumiria, primeiramente, o presidente da Câmara de Deputados. Se não puder, o presidente do Senado. Se não puder, o presidente do STF, tá? Então, a Constituição dá essa resposta. Qual é meu medo? O meu medo é que você, sabendo dessa resposta da Constituição, se cair na prova o que vai acontecer para o município, você tente aplicar a mesma lógica. Não é, não é. O que acontece mesmo no município? No município, o que a lei orgânica diz é: se ocorrer esta vacância de prefeito, sem o vice-prefeito para substituir, no último ano, a lei orgânica não fala nos 2 últimos, não. No último ano, pelo amor de Deus, no último ano, repete comigo assim, com a alma. No último ano, o presidente da Câmara assume para completar o mandato, tá? Então, essa é a resposta que a lei orgânica nos dá. Mas, professor, pode a lei orgânica dizer algo diferente da Constituição Federal? Boa pergunta, meu amigo. Boa pergunta. Boa pergunta, minha amiga. Mas, olha, na Constituição Federal existem, sim, dispositivos que são de repetição obrigatória, outros não. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que diz aqui no artigo 81 não precisa se aplicar necessariamente aos municípios. Eu peguei até um julgado do STF que diz isso, olha: dupla vagância do cargo de prefeito e de vice, domínio normativo, lei orgânica. A vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal disse foi aqui, ó: nesse caso, quem vai dizer o que deve acontecer é o próprio município, né? Tanto que, se você for pegar a lei orgânica de outro município, talvez a resposta tenha sido outra. Isso pode, Arnaldo? Pode. Pelo próprio Supremo Tribunal Federal disse que não é dispositivo de repetição obrigatória, que cabe ao próprio município dizer o que vai acontecer. Ema, cada um com seus problemas, né? Dito isso, vamos avançar. Uma questãozinha aqui, ó. Em razão da situação específica e hipotética, o cargo de prefeito municipal foi reconhecido vago, encontrando-se o vice-prefeito igualmente em possibilidade de exercício do cargo e ainda faltando a oportunidade 11 meses para o fim do mandato. Ou seja, estávamos justamente no último ano de mandato. E qual é a resposta que a lei orgânica nos dá? Letra A: o presidente da Câmara completará o período restante. Tá certo? Vamos lá. Olha bem. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município por período superior a 20 dias, sob pena de perda do mandato, do cargo sob pena de perda do cargo ou do mandato. Então, prefeito e vice precisam se ausentar do município por mais de 20 dias, né? É necessário que se peça autorização, licença à Câmara. Se não fizer, se sair por mais de 20 dias sem que a Câmara tenha autorizado, também hipótese de perda de mandato. Então, até agora, nós já vimos 2 hipóteses de perda de mandato. Qual? Se não tomar posse nem no dia 1º e nem nos 10 dias subsequentes, né? nem nos 10 dias do prazo, é perda de mandato, tanto para prefeito e vice, e se ausentar do município por mais de 20 dias sem autorização, também perda do mandato do prefeito e do vice, tá? Beleza. Artigo 68. O prefeito, regularmente licenciado, terá direito a receber remuneração. Sim, mas em qual situação? Se for por motivo de doença
ou então se ele se licenciou para cumprir uma missão em nome do próprio município. Então fica fácil, são essas duas condições aí. Prefeito tem direito a férias? Óbvio, ele também é filho de Deus, tem direito a 30 dias de férias em período que ele escolher, e detalhe, essas férias poderão ser fracionadas. E depois, tudo que eu disse aqui sobre licença e férias se aplica também ao vice-prefeito, tá? Beleza. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o prefeito e o vice farão declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas no seu resumo. Veja, isso é algo natural a qualquer agente público, essa prestação de contas, essa declaração de bens. Por quê? Porque o Estado precisa acompanhar. A gente precisa ter certeza que a progressão patrimonial do agente público corresponde exatamente com o que ele ganha, para ter uma certeza que ele não está tendo recebimentos ilícitos, né? Então, isso é importante para todo agente público, para prefeito e vice. Não seria diferente, né? Vamos lá. Aqui, o que o prefeito faz? Onde ele dorme? Né? Veja, no Globo, Repórter de hoje. Então, aqui nós começamos a tratar exatamente das atribuições do prefeito. E aqui o artigo 70 faz uma apresentação geral, né? Dá cumprimento às deliberações da Câmara, é o que eu disse. Tudo que ele faz tem que ter autorização anterior por lei. Então, né, a Câmara delibera e o prefeito executa. Dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias, né? Beleza, agora no artigo 71, nós vamos ver um rol de atribuições do prefeito. O que eu fiz aqui? Eu tentei organizar para vocês, não na ordem que a lei traz, mas tentando associar itens que tivessem alguma relação lógica, para facilitar a sua assimilação, tá? Vamos lá. Então, veja. Compete ao prefeito, dentre outras atribuições. 1. A iniciativa das leis na forma e caso previsto na lei orgânica. Então, nós sabemos. Quem pode apresentar projeto de lei mesmo? Quem é que pode? O prefeito, um vereador, né? E a população, pelo menos considerando no mínimo 5% dos seus eleitores. Então, quando pergunta quem pode propor lei, são essas. Um vereador pode, o prefeito pode e 5% do eleitorado. Não confunda, por favor. Quem é que pode propor emenda à lei orgânica? Aí eu preciso de pelo menos 1/3 da Câmara de Vereadores e o prefeito também pode. Professor, é 1/3? Não é 2/3, não. É 1/3. Também não confunda. Uma coisa é o que eu preciso para propor o projeto de emenda à lei orgânica. Outra coisa é o que eu preciso para aprovar. Para aprovar o projeto de lei orgânica, eu preciso de 2/3 em 2 votações, com interstício mínimo de 10 dias entre elas. Então, é muito quórum para você memorizar, né? Mas voltando, então, o prefeito tem como atribuição apresentar os projetos de lei que são de sua iniciativa. Representar o município em juízo e fora dele. Então, se você entrar na justiça contra o município, você vai ter lá, do outro lado da mesa, na audiência, ou o prefeito ou o procurador. Via de regra, o prefeito, né? Beleza, porque o prefeito é quem representa o município dentro e fora dele. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Nós já falamos isso no processo legislativo, né? Expedir os regulamentos para sua fiel execução. Então, o prefeito edita também atos administrativos que são normativos, né? Não se esqueçam, quando eu estava trabalhando com vocês, o artigo 47, falei das espécies normativas, lá nós temos os decretos legislativos, e eu falei, cuidado, decreto legislativo é uma coisa e decreto é outra. Lembra disso, tá? Então, vamos lá. Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Então, quem veta também é o prefeito. E lembra que o veto pode ser integral ou parcial. Aproveito o momento para lembrar a vocês de algo que eu penso que pode estar na prova. O veto, ele pega necessariamente a lei toda. Ou então, um inciso todo. Ou então, um parágrafo todo. Ou então, uma linha toda. Veja, o prefeito não pode vetar um trecho do caput. O prefeito não pode vetar nem só o caput. Professor, o que é isso? Ó, vamos pegar isso que está na tela agora para vocês. Você tem assim, artigo 71. Esse texto que vem logo após a indicação numérica do artigo, eu chamo de caput. Então, no caso da tela, o que seria caput aqui? Compete ao prefeito, dentre outras atribuições. Pronto, isso é o caput. Então, o prefeito não pode sancionar só o caput.
O prefeito não pode chegar aqui, ó, por exemplo, chegar no inciso 1, a iniciativa das leis na forma e caso previsto nessa lei orgânica. Ele não pode vetar esse trecho na forma e caso previsto na lei orgânica. Ele não pode vetar isso, né? Ele não pode vetar isso. Ele tem que vetar, se ele for vetar um inciso, ele tem que vetar o inciso todo. Se essa parte tivesse parágrafo, ele também não podia vetar um pedaço do parágrafo. Ele pode vetar um parágrafo todo. Se tivesse a linha, ele poderia vetar uma linha toda. Professor, aqui o senhor está me dizendo que na tela você tem um CAPT e na tela você tem os incisos, né? Indicados aqui por algarismos romanos. E o tal do parágrafo? Gente, parágrafo é aquele que tem aquele colchetezinho seguido de números ordinais. Primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, né? E as linhas, elas vêm indicadas com letras minúsculas do nosso alfabeto. A linha A, a linha B, a linha C, né? Então, veja, para fazer veto, ou é a lei toda, ou o artigo todo, desculpa. Não, veja, a lei toda é óbvio, pode vetar. Mas o veto pode não ser integral, ele pode ser parcial. Se o veto é parcial, vai recair sobre o quê? Vai recair sobre todo o artigo, vai recair sobre todo um inciso, toda uma linha ou todo um parágrafo. Eu não posso pegar um trecho só e vetar, tá? Vamos seguindo aí. Seguindo com as atribuições do prefeito. Antes, né, eu trouxe aqui no artigo 51, só para lembrar quais são, de fato, as matérias que são de competência privativa do prefeito, coisas que só o prefeito pode levar à discussão. Criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos, na administração direta, autárquica e aumento de sua remuneração. Então, isso só o prefeito pode levar para a discussão. Nós tivemos, né, no final de 2023, leis complementares que mudaram a estrutura da administração, extinguiu o cargo, transformou o cargo, mudou a remuneração, mudou a jornada de trabalho. Pois bem, esse projeto só podia partir do prefeito. E aí, gente, esse projeto foi muito discutido e eu acompanhei isso. Eu participei de reuniões com vereadores e com procuradores, sabe, acredita? Esse professor que vos fala estava lá na mesa de negociação discutindo esse projeto. Nós tínhamos ouvido vários professores e a maioria dos professores, se não todos, né, não gostaram da mudança de 48 horas, né? Nós, então, tentamos fazer com que nós convencêssemos a administração a não mudar para 40 horas, a manter 25 horas a jornada, né? Tentamos convencer, não conseguimos. Ah, mas um vereador podia apresentar uma emenda falando, então vai ficar 25 horas. Não pode. O projeto que é de iniciativa privativa do prefeito, ninguém pode mexer. O que a Câmara podia fazer era aprovar ou não, mas emenda, não. Por que não pode? Porque é projeto de iniciativa privativa do prefeito. Professor, o senhor está importante. Menino, esse professor seu só não tem tamanho. Mas seguindo, modéstia à parte, vamos seguir? Ô, gente, eu não sou besta assim, não. Pelo menos não sempre, viu? Inciso 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, sim, né? Só o prefeito pode, né? Aí, depois eu quero fazer uma observação. Criação, estruturação e atribuições de secretarias, departamentos. Então, assim, a estrutura da administração pública, quantas secretarias eu vou ter, quantos órgãos, quantos departamentos, né? Essa estrutura também, só o prefeito pode levar o projeto à discussão. Matéria, professor, na sua tela está mataria, não é só na minha tela não, na lei orgânica está assim, é mataria orçamentária. Não, é matéria orçamentária e qualquer coisa que autorize créditos, sejam eles suplementares ou especiais, conceda auxílios, prêmios e subvenções. Falou que orçamento tem que partir a iniciativa, né, do prefeito. O que eu chamo a atenção? A lei orgânica ela tem algumas inconsistênciazinhas, né? Porque quando fala da atribuição da Câmara, quando fala da atribuição da Câmara, você tem a atribuição da Câmara e a atribuição privativa. O que é a atribuição privativa da Câmara? Quando eu falei atribuição privativa, são coisas que a Câmara resolve por ela mesma, sem precisar da sanção do prefeito. Então, são coisas que seriam resolvidas por decreto legislativo ou mesmo resoluções. Quando eu falo atribuição da Câmara, aí não, é por lei, a Câmara faz e precisa de levar a sanção do prefeito. Vocês vão observar que nos dois momentos, tanto quando fala da atribuição da Câmara, quanto fala na atribuição privativa, há uma referência a cargos, a criação de cargos. Só que, quando se fala de criação de cargos no contexto da atribuição privativa, são cargos dos próprios serviços da Câmara. Então, a gente entende que a lei orgânica entendeu assim, que a Câmara pode criar cargos em si mesma
através de resoluções ou decretos legislativos, tá? Pelo menos pela letra da lei é o que se pode entender, tá? Então, cuidado na prova. Se vier dizendo lá que a atribuição privativa da Câmara criar cargos nos seus próprios serviços, pela letra da lei orgânica, tá certo, tá? Mas vamos romper? Vamos seguir? Vamos lá. Decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Isso é muito importante, gente. O prefeito deve ter esse poder. Imagina, eu vou ter que fazer uma ponte aqui. E para fazer a ponte eu preciso de estrutura e tal, que vai tomar alguns terrenos, que são de particulares, que inclusive estão na posse desses terrenos. Não estão mais. Se há um interesse público relevante aqui, se há necessidade pública, utilidade pública ou mesmo interesse social, correto? O prefeito vai dar um decreto e a partir daquele decreto isso não te pertence mais. Óbvio que o prefeito, o município vai ter que indenizar, mas que aquilo não é seu, não é não. Ah, eu vou resistir, não vou sair. O prefeito pode entrar com ação na justiça para te tirar de lá, né? Teve um dia que o município deu um decreto expropriatório, você sabe que eu sou oficial de justiça, né? Que o município deu um decreto expropriatório para que tomasse um terreno para fazer uma determinada obra. E aí o município entrou na justiça para fazer uma emissão de posse, para que a justiça efetivasse a posse em nome do município. Veja, a propriedade, ela já não era do particular, seja lá quem fosse, porque já havia o decreto. O que o município quis foi o Poder Judiciário para a posse, ou seja, ia lá um oficial de justiça para dizer, eventualmente, se alguém estivesse lá, saia que agora é do município. E o oficial de justiça escolhido para esse mandato fui eu. Aí fomos eu e o procurador, né, ao local, fizemos um laudo direitinho. Aí eu perguntei para um procurador, vem cá, essa desapropriação ela aconteceu por utilidade pública ou necessidade pública, né? Ele disse, ó, sinceramente eu não sei. Porque a diferença entre necessidade pública e utilidade pública é muito sutil. A de interesse social é mais fácil de identificar. Posso até falar para enriquecer seus conhecimentos, mas isso na prova não vai cair, não. Na prova, você pode até ser perguntado qual a razão, o que justifica a desapropriação por decreto. Imagina, o prefeito dá um decreto e a terra não é mais sua. O que justifica isso? Necessidade ou utilidade pública ou então interesse social. A gente costuma dizer que quando é necessidade pública é que não tem outra opção, tem que ser ali. Quando é utilidade pública, podia até ser em outro lugar, mas ali é mais conveniente. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de identificar se é necessidade ou utilidade pública. Mas interesse social é quando a desapropriação aconteceu para que uma outra pessoa desse finalidade àquele bem, né? Por exemplo, eu desapropriei um terreno e aquele terreno será gerido por uma ONG que vai fazer uma casa de passagem, vai fazer um hospital que terá convênio com o município. Então, o interesse social é que o uso será feito por um terceiro, não diretamente pela administração. Mas isso, se você não for fazer prova de advogado, dificilmente isso será cobrado de você. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Um ponto importante da lei orgânica, que eu preciso chegar nele logo, são os atos administrativos, tá? Permitiu autorizar a execução dos serviços públicos por terceiros. Isso aqui eu gosto de fazer uma observação. Quando um terceiro executa serviço público, isso se dá por contrato de concessão ou por termo de permissão, correto? Para o prefeito contratar ou expedir esse termo, a Câmara precisa autorizar o prefeito. Então, a Câmara diz, seu prefeito, o município está autorizado a contratar. Mas é o prefeito que vai autorizar o indivíduo a prestar o serviço, né, na medida em que o contrato for assinado. Então, né, eu próprio, numa questão, quando eu vi uma questão a primeira vez, eu fiz uma confusão. Agora eu já entendo por quê. Né? Então, atribuição do prefeito permitiu autorizar a execução de serviços por terceiros. Então, a autorização do terceiro é coisa do prefeito. Mas, antes, para que o contrato ou o termo exista, é necessário que a Câmara autorize. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o grande filósofo Vanderlei Luxemburgo. Né? Vamos lá. Prover os cargos públicos, expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. O provimento é o quê? Nomeação, né, quem estudou estatuto sabe, provimento originário, nomeação, aí tem todos os provimentos derivados e tal, a gente sabe disso. Né? 14, prover os serviços de órgãos da administração pública. Gente, eu tenho que... Isso é a função do prefeito, assim, para mim é a alma da função do prefeito.
Eu preciso de ter gente pavimentando rua, eu preciso de professor na sala de aula, eu preciso de médico na UBS, nos hospitais, eu preciso de engenheiro, eu preciso de psicólogo, eu preciso das coisas funcionando. Então, quem é que vai dar a canetada? Fala assim, coloca, se está precisando de professor, coloque lá, se está precisando de médico, coloque lá, se está precisando de asfalto, asfalte lá. Quem é que vai fazer isso? Se está precisando de ponte, faça ponte lá. Quem é? É o prefeito que vai prover o serviço de obras de administração pública, né? Esse dispositivo eu chego a emocionar. Mas vamos lá. Também compete ao prefeito fazer publicar os atos oficiais, prover o serviço de obras, nós já vimos, organizar os serviços internos, as repartições criadas por lei, sem exceder verbas, né? Providenciar sobre a administração dos bens e sua alienação. Os bens do município, eu que vou dizer como é que eles são usados. Eu, prefeito, como é que eles são usados, né? E também, se for para vender ou doar, em quais circunstâncias e sempre na forma da lei. Organizar e dirigir no sistema da lei os serviços relativos às terras do município. Desenvolver o sistema viário do município. Isso também é muito importante na vida de um prefeito. O que é sistema viário? É toda a estrutura por onde passarão veículos e pedestres. Então, rua, viaduto, né? Todo a sinalização, aquela coisa, né? Tanto que nosso município tem uma empresa própria para cuidar de trânsito, a MC Trânsito, porque é função do prefeito cuidar disso aí, né? Beleza. Vamos lá. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando imposta regularmente. Exercer o poder de polícia, vigiar. Se eu contratei alguém, eu preciso fiscalizar a execução desse contrato. Se houve descumprimento, eu quero aplicar multa, eu preciso aplicar multa. Se tem alguém descumprindo uma lei, eu tenho que aplicar multa, né? Então aí, quem vai fazer isso aí é o prefeito, né? Beleza. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada para a Câmara. A Câmara dá nome à rua à torta direita, né? Toda vez você vê uma lei dizendo a rua tal vai passar a ter nome tal, o que irrita o oficial de justiça. Velho, gente. Gente, imagina o quanto o carteiro sofre. A gente que trabalha em menor volume sofre, né? A gente vai num bairro, às vezes, a rua já mudou de nome 3 vezes, né? E aí a gente não encontra a pessoa. Parece que os devedores têm um conluio com a Câmara de Vereadores. Vou fazer essa denúncia aqui, para que não sejam encontrados. Ó, muda o nome da minha rua aqui. É um problema, né? O oficial de justiça enfrenta isso aí. Aprovar, para professor, que comentário besta é esse? Culpem a minha TDAH, tá? Aprovar projeto de edificação e plano de loteamento, arruamento e zoneamento urbano para os fins urbanos. Eu tenho um lote, quero construir, o prefeito precisa aprovar essa construção. Eu tenho um terreno, quero fazer um loteamento para vender os lotes. Precisa aprovar. Nesse meu terreno eu vou ter que colocar ruas, vai ter um traçado, precisa aprovar. Então o prefeito vai aprovar isso aí, tá certo? Vamos lá. Providenciar um incremento do ensino, óbvio, é prefeitão que vai fazer isso. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Quem vai decidir se vai ter um distrito ou não é o prefeito, mas o distrito é criado por lei, né? Nós já vimos isso, né? Nós já vimos os requisitos para criar distrito, coisa muito importante também. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantir o cumprimento de seus atos. Gente, o prefeito tem o poder de polícia. Não confunda, por favor, poder de polícia com polícia. O prefeito, a administração pública, tem um poder de polícia, que é aquele poder, em nome do interesse público, restringir liberdades individuais, né? Tem um prédio que está desabando. Nossa cidade passou por uma situação aqui, tem passado por uma situação aqui, de um prédio na área nobre da cidade, um prédio tal, aquele prédio assim luxuoso, né? Cobertura de milhões, aquela coisa. E aí, puf, uma estrutura lá rompeu, todo mundo ficou assustado, teve que evacuar e tal, aquela coisa toda. Então, o município pode chegar e falar assim, sai daí agora desse prédio que está com risco de cair, está colocando em risco você e tal. Ah, não quero sair. Vai sim, vai sim. E aí, se porventura não sair, o prefeito pode chamar a polícia. Então, o prefeito, o município, né, através do prefeito, tem essa prerrogativa de obrigar o indivíduo. E essa prerrogativa de obrigar, a gente chama como poder de polícia. Se o indivíduo não respeitar, eu posso chamar a polícia para fazer valer o meu poder de polícia. Então, você vai chamar a polícia para quê? Para usar a força, né? Coisa que a gente não faz. Eu estou dizendo a gente porque eu, como oficial de justiça, também tenho essa prerrogativa. Vou fazer uma busca e apreensão de veículo. Vocês acham que o cara vai me entregar o carro assim? Olha, eu vou falar assim, eu sou oficial de justiça, estou aqui com a busca e apreensão do seu veículo. Ah, pois não, oficial, a chave está lá na ignição, fica à vontade, né? Espero que o senhor ache confortável o meu veículo. Óbvio que não. Na maioria das vezes, infelizmente, a gente encontra resistência. Eu, com esse tamanho, essa estatura que Deus me deu, eu vou ficar
batendo de frente com o cara que está lá desesperado, porque, né? Não, óbvio que não. Eu chamo a polícia, eu dou a notícia, né? Com toda a civilidade e urbanidade que é dever do servidor público. Meu senhor, eu sou oficial de justiça, tal, 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 não sei o quê. Vim aqui, não, vai pegar. A polícia está ali fora. Não, o cara já muda o discurso, já entrega o cara, né? Então é para isso. O prefeitão também vai chamar a polícia para isso, tá? Solicitar obrigatoriamente autorização da Câmara para ausentar-se por tempo superior a 20 dias? Nós já vimos isso. Adotar providências para conservação, salvaguarda do patrimônio municipal? Sim, né? E aqui eu coloquei algumas atribuições que falam da dobradinha prefeito e Câmara. Solicitar obrigatoriamente autorização para se ausentar por mais de 20 dias. Tanto o prefeito quanto o vice-prefeito tem isso, né? E eu sei que você não vai errar isso, nós já falamos disso. Só nessa aula, umas trocentas vezes. Professor, existe trocentas? Não me enche o saco, tá? Existe a partir de agora. 13. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, informações pelas mesmas solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido. Então, aqui, nós já vimos que a Câmara pode pedir informações. Pode convocar secretário, o secretário é obrigado, e pode pedir informação dessa galera toda, secretário, munícipe, o prefeito do município, né? Os dirigentes das entidades administrativas, a Câmara pode solicitar informação. E aqui diz que o prefeito tem, a princípio, a obrigação de prestar essas informações com 15 dias. Se porventura o prefeito entender que ele precisa de fazer um trabalho mais apurado, que há uma certa complexidade nas informações que serão transmitidas, ele precisa de dedicar um tempo mais, ele pode pedir uma prorrogação desse prazo, né? Beleza. Vamos lá. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pelas mesmas solicitadas, isso foi o que foi dito antes. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser despendidas de uma só vez. Então, coisas que o município tem que passar para a Câmara de uma só vez. Ele tem um prazo de 10 dias para fazer. E o duodécimo, que é aquele dinheiro que vai manter a Câmara até o dia 20 de cada mês. Ô, professor, por que, que o prefeito tem a obrigação de passar isso? Gente, presta atenção. O município, né, o governo do município é a Câmara e Poder Executivo. No entanto, quem recebe dinheiro é só o Poder Executivo. Quem arrecada tributos, quem institui a arrecada de tributos é o município, mas através do prefeito, né? Então, o cofre de todo o município fica nas mãos do executivo. Mas e aí? O dinheiro fica com o executivo, mas a Câmara tem autonomia. Então, ela tem que ter também o seu próprio dinheiro. Então, no orçamento, tem um espaço próprio da Câmara. Quem recebe o dinheiro não é o prefeito? Então tá, tudo bem. Mas como a Câmara tem o seu orçamento garantido por lei, o prefeito tem essa obrigação de transferir a receita que o orçamento indicou para a Câmara. E essa receita é transferida como? Aquilo que for passar de uma única vez, tem um prazo de 10 dias para passar. E o duodécimo, que é o que a gente chama que é essas transferências que um poder faz para outro mês a mês, até o dia 20. Né? Então, a Câmara tem despesas regulares no decorrer do ano, pagamento de folha, né? Pagamento de contratos que fez eventualmente. Então, né? Essa transferência de recursos é uma obrigação que o prefeito faz. Fique atento a esses prazos. Aquilo que for passar de uma única vez, prazo de 10 dias, e o duodécimo, né, até o dia 20 de cada mês. Se não passar, é inclusive causa de intervenção do município, tá? Se o prefeito não... Porque, veja, não passar esse recurso acaba ferindo a estrutura institucional, porque sem dinheiro a Câmara não pode funcionar. Então, é um atentado à própria ordem institucional. Nós vamos ver que o prefeito vai ser julgado por crimes de responsabilidade e por atos, né, infracionais, tipo infrações administrativas, político-administrativas, né? Então, isso aqui seria, deixar de transferir seria um exemplo dessas infrações administrativas, dessas infrações político-administrativas, tá? Beleza, cuidado com isso aí. Convocar extraordinariamente a Câmara quando interesse da administração. Então, nós já vimos, quando estudamos o Poder Legislativo, que a Câmara tem reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias e reuniões solenes, né? Pois bem, a reunião extraordinária, ela pode ser convocada também pelo prefeito. Apresentar anualmente à Câmara relatórios circunstanciados sobre o estado das obras e serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Então, aqui começa a falar de prestação de contas, são muitas, tá? Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, então veja, tem uma prestação de contas bimestral. A gente sabe daquela anual, eu falei com vocês, né? Que assim que começa uma sessão legislativa, o prefeito tem até 60 dias para prestar as contas do ano anterior.
Aqui, além disso, o ano acontecendo, bimestre a bimestre, isso vai acontecer também, né? Ele tem que, dentro de 30 dias, tornar público o levantamento do bimestre, correto? E também, no prazo de 15 dias após esse encerramento, mandar esse relatório para a Câmara, né? Acompanhado dos comprovantes, receita e despesa. Então, veja, por que 2 prazos, professor? Terminou o bimestre, ele tem com 15 dias apresentar à Câmara e com 30 fazer publicar. O legislador aqui, ele podia ter sido um pouco mais técnico, né? Já que o prazo para apresentar à Câmara é de 15 dias, ele podia falar desse prazo primeiro, né? Mas se fosse uma prova de redação, certamente o corretor diria, olha, faltou coerência, coesão, né? Mas vamos seguir. Encaminhar à Câmara Municipal até 30 dias após o encerramento de toda a construção e toda a obra, relatório resumido da sua execução, acompanhado dos comprovantes de receita e despesa. Olha o quanto prestação de contas. Tem aquela prestação de contas do exercício, aquela que é com 60 dias, tem a prestação de contas bimestre a bimestre, que para a Câmara é com 15 dias e 30 dias a publicação, e tem ao final de toda a obra civil com 30 dias a apresentar à Câmara, né? Beleza. Vamos lá. Responder no prazo mais de 30 dias, contados a partir da data de recebimento, os requerimentos da Câmara que solicita o envio de projeto de lei do Executivo, oriundo do anteprojeto da Câmara. Então, isso aqui não é prestação de contas, não. O que é isso aqui? O que é um anteprojeto? Anteprojeto é um esboço de um projeto, né? Olha, o esboço de projeto. Professor, mas por que existe isso? Eu vou dizer aqui um exemplo. Eu, como vereador, eu tenho ideias para o município, coisas que eu acho que o município deve ter. Só que muitas coisas dessas estão no contexto das competências privativas do município. Mas eu quero propor que o prefeito faça. Então, a gente aprova um anteprojeto. A gente não pode levar para deliberação, porque seria matéria de iniciativa do prefeito. Então, a gente faz um anteprojeto, encaminha para o prefeito. Se o prefeito concordar, ele manda o projeto, tá certo? Então, quando a Câmara mandar anteprojeto para o prefeito, ele tem um prazo de 30 dias para se manifestar acerca desse anteprojeto, tá? Beleza? Eu fui candidato a vereador, né? E eu tinha várias coisas no meu programa que as pessoas me criticavam. Algumas pessoas diziam, não, porque na época de política você recebe crítica que você nunca imaginava, né? E as pessoas diziam, mas isso não compete ao prefeito, né? ao vereador, não. Eu falei, sei disso. Né? Quem disse que seria proposta de lei? O que eu ia levar essa ideia para que os meus companheiros, se eleito for, né, fizessem ali um anteprojeto, e o anteprojeto seria encaminhado ao prefeito para que ele propusesse. Não? Pois é. Mas vamos seguir, né? Eu achei um barato, foi uma experiência ótima, sabe? Vamos lá. Depois eu ainda conto um dia vocês em outro, né, um bate-papo aí, depois da aprovação de vocês, vocês me falam, professor, me conta aquela história. Vamos lá. Encaminhar aos órgãos competentes o plano de aplicação, superintender. Olha bem, por que, que o prefeito tem a obrigação de passar para a Câmara? Porque quem arrecada, o tutu é o prefeito. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas de pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Contrair empréstimo e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Gente, marque esse dispositivo e sublinhe, mediante prévia autorização da Câmara. Olha para você ver. Eu fui funcionário do Banco do Brasil por um período, né? E quando eu fui funcionário do Banco do Brasil, tem uma época que saiu uma linha de crédito para os municípios. Então, eu ia visitar as cidades e oferecia para o prefeito daquela cidade, tem uma linha de crédito aqui para o senhor aplicar nisso, nisso, nisso. O prefeito olhava a proposta, achava interessante, falava, eu quero. Aí eu entregava para esse prefeito uma minuta de lei, um modelo de projeto que o prefeito encaminharia para a Câmara, para que a Câmara autorizasse aquele empréstimo, tá? Então, na hora que eu sentei com o prefeito, que ele concordou com aquele empréstimo, que ele achou legal, ele não podia assinar o contrato comigo ainda não. Ele tinha que mandar a minuta, né, no caso o projeto, depois que a Câmara aprovasse que ele podia contrair. Então, veja, quem contrai o empréstimo é o prefeito. Mas contrair empréstimo é realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara, né? Aí eu repeti, porque eu tenho TDAH, o inciso na tela, né? Vamos lá. Olha bem essa questão como é interessante. É uma questão muito bem montada pela Cotec. Veja bem. No exercício de suas funções, o prefeito municipal praticou os seguintes atos. Qual foi a ideia que eu achei brilhante? Ele colocou aqui um elenco de várias coisas que foram feitas. E no final falou assim, a assessoria jurídica da Câmara entendeu ter ocorrido usurpação de competências legais em... O que é isso, professor? O que é usurpar competência legal? É você, servidor público, fazer aquilo que não é de sua competência. Em resumo, você vai ter que ver, e aquilo que não tiver no artigo 71, não é atribuição do prefeito. Se ele fez, foi o quê?
usurpação de competência. Então, vamos ver? Vetou parcialmente projeto de lei aprovado. Olha, quem veta projeto é mesmo o prefeito, está dentro das funções. Encaminhou a prestação de contas municipais ao Tribunal de Contas do Estado. Veja, o prefeito vai encaminhar para a Câmara. A Câmara é quem encaminha o TCE. Então, está errado aqui. Se o prefeito fez isso, não era função dele fazer, né? 3. Permitiu a execução por terceiro de serviço de interesse público específico. Aquela história que eu falei. Antes de contratar, o prefeito precisa da autorização da Câmara por lei, mas depois que a Câmara autorizou o contrato ser feito, quem vai contratar e autorizar o indivíduo a prestar o serviço é o prefeito. Então, é isso aí. Publicou decreto legislativo. Olha para você ver que miséria. Por quê? Porque se fosse só decreto sem legislativo, estava certo. Mas como tem decreto legislativo, está errado. Decreto legislativo, quem publica é a própria Câmara. É o próprio presidente da Câmara que promulga. Decretou a desapropriação de um terreno para atendimento de interesse público. O prefeito faz isso. Então, o que que não foi? O que que o prefeito não faria? Não faria encaminhamento da prestação de contas para o TCE, que era a Câmara que faz, e publicação do decreto legislativo, que também é a Câmara que faz. Então, a resposta 2 e 4, 2 e 4, letra C de coração. Tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Olha bem. Nem tudo que o prefeito faz. O prefeito pode delegar. E óbvio, imagina, você colocar tudo isso, não, né? Coisas que têm um volume enorme na mão do prefeito, prover cargos expedirados, situação funcional. Olha, nós vamos ter concurso aí que tem não sei quantas mil vagas. Coitado do prefeito nomear um por um, né? Então ele pode delegar. Distribuir, olha, o servidor da Secretaria X, o secretário vai nomear, outro servidor da Secretaria Y, o secretário vai nomear, o prefeito pode fazer isso. Prover serviços e obras da administração pública. Também, aqueles serviços e obras que foram afetos a determinadas secretarias, pode, né? Então, pode delegar. Organizar serviços internos nas repartições, também pode delegar, né? Então, é um artigo importante, tá? Então, o que que o prefeito pode delegar, né? Pode falar assim, das atribuições abaixo, são delegáveis, né? Assinar a alternativa que indica a atribuição delegável. Olha que questão boa. Pegar algumas alternativas do artigo 71 e indicar o que ele pode delegar. O quê? Prover atos, né? Prover serviços e obras e também organizar serviços internos. Não é difícil de memorizar isso não, tá? Vamos seguindo? Vamos lá. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso. Mas, professor, o prefeito pode acumular o mandato com cargo público? Não, não pode, não é isso que está falando aqui. Ele pode tomar posse. Vamos supor, eu sou prefeito. Sou prefeito e eu estou tentando um concurso há muito tempo, sou prefeito. Quando pensa que não, um concurso que eu passei, que eu tentei lá no tempo, no meio do meu mandato, me liga a instituição, me manda lá a comunicação, olha, você foi nomeado, esse cara. Eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá tomar posse. Tomar posse eu posso. Mas óbvio que se eu quiser exercer o mandato, eu vou entrar logo em seguida à posse, com afastamento para exercício de mandato eletivo. Aí depois que eu terminar meu mandato, se eu não quiser mais ser prefeito, se eu preferir ser servidor público, eu vou lá e assumo o cargo. Mas isso só é possível se esse cargo se deu por concurso público. Outro mandato, nem pensar, né? Eu não posso ser prefeito e vereador ao mesmo tempo. Ah, professor, se for de outra cidade. Pior ainda, que o prefeito não pode ficar fora do município por mais de 20 dias, não é? Então, nem pensa nisso, né? E a infringência de disposto, no que está dito aqui, é o quê? Perda de mandato, não? Beleza. Aqui diz que as incompatibilidades aplicáveis ao vereador servem também ao prefeito e ao vice, né? E aos seus auxiliares diretos. Então, eu trouxe aqui, eu reproduzi os termos do artigo 43. Desde a expedição de diploma, firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, com a administração pública de modo geral, e ainda com empresas concessionárias de serviço público. E essa ressalva eu adoro. Salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Quando eu ensinava isso, eu dizia o porquê disso aqui. Porque o que se quer evitar é que a pessoa utilize o cargo político para obter vantagem pessoal. Vai contratar comigo, mas me dá uma vantagem diferente aí, que eu sou o prefeitão. Para evitar isso, é que tem aqui. Por que cláusulas uniformes não é problema? Porque se a cláusula uniforme é algo que para qualquer um seria a mesma coisa. Se para qualquer um é a mesma coisa, ninguém vai poder dizer que houve aqui vantagem pela função de prefeito que é ocupado, né? Por exemplo, a Copasa, né, é uma empresa concessionária de serviço público. A CEMIG é uma empresa concessionária de serviço público.
Mas eu, prefeito, posso contratar com a Copasa para que me forneça água em minha casa, com a CEMIG, por quê? Porque o mesmo contrato que tem para mim, que sou prefeito, tem para você, que é concursando, né? Beleza. Mas, enfim, eu não vou trabalhar de novo o artigo 43, que já foi trabalhado em outra aula, trouxe apenas o quadro aí para você, tá? Beleza. São crimes, isso aqui é muito importante, marca aí com o seu marcador de texto, tá? São crimes de responsabilidade do prefeito previstos em lei federal. Aí, os crimes de responsabilidade, o prefeito é julgado no Tribunal de Justiça. Cuidado, pelo amor de Deus. Você, meu aluno, talvez não saiba da estrutura do judiciário. Pensa, você entrou com ação contra seu vizinho. Você vai entrar com ação e quem vai julgar é um juiz de direito. Aí no fórum da sua cidade, né, se a sua cidade tiver fórum, né, se for sede de comarca, beleza. Então, o juiz de direito. Se você não ficou satisfeito com a sentença, você vai recorrer. E aí você vai onde? Na segunda instância, no Tribunal de Justiça. O que está sendo dito aqui, que nos crimes de responsabilidade, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. O prefeito já é julgado diretamente na segunda instância. Então, crime de responsabilidade não vai ser um juiz de direito que vai julgar o prefeito, não. Vai ser o Tribunal de Justiça. O quê? Segunda instância. Cuidado, tá bom? Então, o prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara. Então, são duas situações. Crime de responsabilidade, Tribunal de Justiça. Infrações político-administrativas perante a Câmara. E eu trouxe até um pedacinho. Você não precisa saber disso, pelo menos você que vai fazer prova de ensino médio, não. Você que vai fazer uma prova de nível superior, sobretudo de advogado, procurador, né? Aí você vai precisar saber sim. É isso aqui, ó. Esse decreto-lei, tá? Ele vai dizer, são crimes de responsabilidade dos prefeitos, né? Dos prefeitos municipal. É o que está no, se vê sempre municipais. Mas o texto do decreto-lei está assim. Sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário. Aqui dá um exemplo de crime de responsabilidade. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio à lei. Preste atenção no seguinte. Se fosse um servidor público comum, que não fosse um agente político, que fizesse isso, ele responderia pelo crime no modo que está lá no Código Penal, pelo crime de peculato, tá? Mas se é o prefeitão, esse crime seria crime de responsabilidade. Enfim, crimes de responsabilidade, você vai ver que são crimes que seriam crimes comuns se não fossem praticados pelo prefeito em razão do exercício do mandato. Resolveram por bem tratar o prefeito numa situação diferenciada dos servidores públicos como um todo. Então, os crimes que um servidor público qualquer se cometesse seria tratado como um crime lá do Código Penal, cometido pelo prefeito é crime de responsabilidade julgado pelo Tribunal de Justiça. E aí a própria lei, decreto-lei, gente, é uma espécie normativa que não existe mais. Decreto-lei são coisas que foram editadas antes da Constituição de 88. Olha para você ver, isso aqui é de 1967. Como não existe mais, a gente faz o seguinte, olha, o que tinha antes como decreto-lei, hoje, a gente, depois da Constituição de 88, a gente vai olhar como se lei fosse. Então, automaticamente, a Constituição de 88 falou assim, eu quero decreto-lei, agora é lei, tá? Beleza, então, essa lei, que na verdade é decreto-lei, diz isso dos crimes de responsabilidade. Circunstâncias que seriam julgadas pelo Tribunal de Justiça. Agora, vamos ver, por exemplo, o que seriam infrações político-administrativas julgadas pela Câmara, tá? Então, veja, são infrações político-administrativas dos prefeitos, municipais, aqui tá vendo, já está certo, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores. Aí vem, impedir o funcionamento regular da Câmara, já, viu? São coisas que vão contra a organização institucional, o funcionamento das instituições democráticas. Por isso que eu disse a vocês, o prefeito tem aquela obrigação de fazer o repasse, né, para o município, para a Câmara. No prazo de 10 dias, aquilo que tiver passado de uma última vez, e o que não for até o dia 20 de cada mês. Se o prefeito descumprir essa obrigação, ele está impedindo o funcionamento regular da Câmara. Então, vai ser, ele vai perder mandato, né, e vai responder aqui, né, uma infração político-administrativa, tá bem? Vai ser julgado pela Câmara. Então, é isso. Espero que vocês tenham percebido a diferença. Então, o que é infração política-administrativa? São aqueles desvios de conduta do prefeito que atentam contra a ordem institucional, contra o modelo democrático do Estado, né? Beleza. Crime de responsabilidade, julgamento no Tribunal de Justiça. Infrações político-administrativas, julgamento na Câmara. Guardem isso é importante, tá? Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral,
deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara no prazo de 10 dias, infringir as normas do artigo 63 e 68. Artigo 63 é justamente o que fala do prazo para tomar posse. O 68 é o que fala da licença para se ausentar por mais de 20 dias. Perder ou tiver suspenso os direitos políticos. São hipóteses em que o cargo do prefeito fica vago, tá certo? São auxiliares diretos do prefeito, nós já vimos, já disse todas as observações que eu tinha que fazer acerca disso, não vou me dedicar a isso agora, né? São condições essenciais para a investidura do cargo de secretário. Então, agora a gente está entrando no secretário. Ser brasileiro, veja, nato ou naturalizado. Nato ou naturalizado. De novo, nato ou naturalizado. Para ser prefeito ou secretário, pode ser brasileiro naturalizado, tá? Aqueles casos que se exige o brasileiro nato, é só mesmo a Constituição que vai fazer a distinção. Nenhuma outra lei, diferente da Constituição Federal, pode criar distinções entre brasileiros. Existem cargos que só podem ser assumidos por brasileiros natos? Sim, existem. Mas essas condições são aquelas que a própria Constituição Federal diz. Uma lei orgânica não podia impor nada nesse sentido. Né? Está no exercício de direitos políticos de ser maior de 21 anos. Gente, eu trouxe aqui, né, uma tabelinha, deixa eu ver, oh meu Deus, só voltando aqui, né, a nossas telas, né? Tenha paciência. Vamos lá. Olha bem, vamos andar aqui, porque eu estava dizendo a você o seguinte, eu trouxe uma tabelinha que vai dizer a idade mínima para que se tome posse nos cargos, né? E aí essa tabelinha vai dizer de quê? Qual a idade mínima para ser prefeito, qual a idade mínima para ser vereador e qual a idade mínima para ser secretário. Veja, vereador, mínimo de 18, prefeito, mínimo de 21, secretário, mínimo de 21. Isso pode estar na prova, cuidado com isso aí, tá? Além das atribuições fixadas à lei, o que compete ao secretário? Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos, né? Então, aquilo que for afeto à secretaria, ele que vai editar, portarias e tal. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos, naquele tema que for de afeto à sua secretaria. Apresentar ao prefeito relatório anual e comparecer à Câmara sempre que convocado para comparecer, para prestar esclarecimentos, né? Nós vimos que a Câmara tem esse poder de convocar o secretário. E a convocação não é convite, não, ele é obrigado a ir. Né? Veja, os decretos, atos regulamentares referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário ou diretor da administração. Para você entender isso, você tem que entender um pouquinho da estrutura administrativa. Tá? No caso, nós temos no município, a única autarquia que temos é a autarquia chamada Previmor, que é uma autarquia, aliás, eu estou dizendo única, na verdade, única que eu conheço, tá? Teve um dia que eu vi um texto falando de uma outra autarquia que eu nunca tinha ouvido falar e confesso que não me dediquei a pesquisar mais, mas você tem uma autarquia chamada Previmoc. Essa Previmoc tem uma personalidade jurídica diferente do município, ela tem autonomia, mas ela é ligada de alguma maneira, pelo menos é acompanhada por uma secretaria. Então, os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos e autárquicos serão referendados pelo secretário. Beleza. Aqui fala que infringência do inciso 4º, nesse artigo, sem justificação, importa a responsabilidade administrativa. Esse inciso 4 fala do quê? Da obrigação de comparecer à Câmara quando houve convocação. Beleza? Os secretários são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Então, se você for secretário, o prefeito fala assim, ó, assina comigo isso aqui, cuidado. Porque ele responde, mas você também. Né? Nós tivemos um caso aqui na nossa cidade no passado, que um prefeito respondeu um processo por alguma questão na área da saúde, o ato estava sendo assinado pelo prefeito e pelo secretário, o secretário chegou a ser preso. Nessa ocasião, o prefeito não foi, porque não conseguiram encontrar naquele momento. Gente, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, até porque parece que nesse processo depois não houve condenação, acho que conseguiu absolvição, por alguma razão se mostrou que não procedia a denúncia ou não tinha prova suficiente. Não sei. Só sei dizer que cuidado se você um dia for secretário com o que você assina. Né? E se você não concordar, não assine. Ah, mas é meu cargo, renuncie ao cargo, porque você responde solidariamente, tá? Os auxiliares diretos do prefeito farão declaração de bens, nada passa o termo do cargo. Isso aqui, né, não tem mistério ou não, né? E aí, a prestação de serviços públicos poderá ser delegada a particular mediante concessão ou permissão. Então, por exemplo, o transporte coletivo urbano é feito por uma empresa particular por concessão de serviço público, beleza? Os contratos de concessão e os termos de permissão estabelecerão condições que assegurem ao poder público, nos termos da lei, a regulamentação e o controle sobre a prestação de serviços,
Então, a prefeitura tem que acompanhar se o serviço está sendo prestado, se o preço é justo, tudo mais. No exercício de suas atribuições, os funcionários públicos investidos de poder de polícia terão livre acesso a todos os serviços e instalações da empresa, concessionários ou permissionários. Então, se o contrato, se a execução do contrato, ela é fiscalizada, né, esses agentes públicos do município que têm essa prerrogativa, né, essa atribuição de fiscalizar, tem que ter acesso à empresa particular. A empresa particular, quando assina o contrato, já sabe que na hora que o servidor quiser, ele pode entrar, mexer na administração, mexer lá nos documentos e tal, e não pode reclamar. É condição para o contrato. Estabelecimento de hipótese de penalização pecuniária, de intervenção por prazo certo e até de cassação. Intervenção, gente, dependendo do problema, a prefeitura pode até assumir essa empresa, falar assim, ou não, sai daí, diretor da empresa, nós vamos tomar conta aqui nesse período. E cassação é o fim do contrato, né? Então, estabelecimento de hipótese de penalização, ou seja, aplicar multa, penalização pecuniária, de intervenção por prazo certo, né? Então, se eu, por exemplo, eu constato que tem algum problema com essa empresa que presta serviço de transporte coletivo urbano, a prefeitura pode assumir essa empresa, falar, sai, agora eu vou gerir esse serviço aqui, construir empresa, com seus ônibus, com tudo, isso é intervenção. E se houver uma coisa mais grave ainda, cassação. E tudo isso com previsão em contrato. É previsto na lei de licitação, mas é previsto também, né, no próprio contrato. Impositiva e está em condição de contumácia de cumprimento de normas protetoras da saúde, meio ambiente e tal. Beleza, né? Vamos seguir. São organismos de cooperação com o poder público, os conselhos municipais e as fundações e associações privadas que realizem sem fins lucrativos função de utilidade pública. Então, existem fundações e associações privadas que trabalham junto com a prefeitura? Sim. Fundações hospitalares, muitas vezes, de assistência social. Agora, existem os conselhos municipais. Os conselhos municipais é uma criação muito bem-vinda, por quê? Porque é uma estrutura que permite, de fato, uma gestão democrática, porque sempre a sociedade participa desses conselhos. Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, né? E a Lei Orgânica fala um pouco desse conselho. Vamos ver o que ela diz? Veja bem. Os conselhos municipais terão por finalidade auxiliar a administração na análise, no planejamento e na decisão de matéria de sua competência. Imagina, por exemplo, Conselho Municipal de Saúde. A lei autorizará o município a criar conselhos municipais, cujos meios de funcionamento este proverá. Então, se precisar de fazer reunião, vai ter lugar para isso e tal. Definindo em cada caso atribuições, organização, composição, funcionamento, formas de nomeação de titulares e suplentes e prazo respectivo mandado observado o seguinte, né? Vamos lá. Olha bem. Composição por número ímpar de membros. Por quê? Porque não pode dar empate nas decisões. Assegurado, quando for o caso, a representatividade da administração, de entidades públicas e de entidades associativas ou classistas, facultado ainda a participação de pessoa de notório saber da matéria que compete ao conselho, né? Fato é que a sociedade civil tem que estar representada nesses conselhos. Dever para os órgãos e entidades da administração municipal de prestar informações técnicas e de fornecer documentos administrativos que lhe forem solicitados. Então, tem um Conselho Municipal da Saúde? Tem. Então, o Conselho tem que pedir documentos para análise da Secretaria de Saúde e ela tem a obrigação de prestar, né? Beleza. Os conselhos municipais deliberarão por maioria do voto, por isso é que não pode ter número par, presente a maioria de seus membros, incumbindo-lhes de mandar publicar os respectivos atos no órgão oficial. A participação dos conselhos municipais será gratuita, então ninguém vai receber para participar do conselho, e constituirá serviço público relevante, à exceção dos conselheiros tutelares. O conselho tutelar é diferente, ele é regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma função muito especial, né, que devem ser remunerados. Os conselhos municipais realizarão audiências públicas para ouvir a população nos assuntos que lhe forem pertinentes na forma da lei. Gente, com isso, concluímos o nosso Poder Executivo. Creio eu que foi uma aula muito produtiva, eu fiquei muito empolgado, né? É um dos pontos mais difíceis da Lei Orgânica, e eu tenho certeza, né, modéstia à parte, que essa aula fez toda a diferença nos seus estudos, né? Se você está acompanhando por nossas redes sociais, comente aí, se você de fato gostou, faz uma publicação assim nas suas redes sociais, ó, tira um print da tela, fala assim, aula show, né? Vamos dar essa força aí para esse trabalho continuar, né? Gente como a gente, um abraço, gente. Fique com Deus, bons estudos e sucesso aí no seu projeto de aprovação, beleza?